A linguagem, de fato, usada nos primeiros dias de assentamento dos hebreus no deserto e depois na Terra Prometida, reflete não só a adoração, mas o reconhecimento da existência de outros deuses. Israel parecia realmente seguir uma espécie de enoteísmo. Alguns chamam de monolatria, mas esse é um termo perigoso. Esse enoteísmo é um sentimento que consiste em admitir a existência de outros deuses, mas adorar apenas um Deus, patrono de sua cidade, sua aldeia, sua família, sua tribo ou seus ancestrais. Seria como alguém aficionado por futebol que, embora torça por um único time, admite a existência de outros times, de outras equipes. Realmente, é possível e provável que o povo hebreu fosse mais enoteísta que monoteísta no início do processo, mas isto não significa que os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e José também pensassem assim. Lembre-se que entre o povo do Êxodo e o período dos patriarcas, haviam se passado quase 300 anos, parte dos quais eles estiveram sob forte influência da escravidão da cultura egípcia. Por isso, é possível sim que eles fossem enoteístas no começo, mais enoteístas do que monoteístas, mas isto, repetimos, apenas no início de sua jornada. Porém, é provável que você pergunte, por que então Deus não corrigiu isso logo no começo? Por que nos 10 mandamentos disse, não terás outros deuses diante de mim, quando talvez o mais correto ou menos inequívoco seria algo do tipo, não acredite na existência de outros deuses, pois só existe um Deus, que sou eu. Ora, Deus fez isto porque Ele respeita e sempre respeitou os estágios de amadurecimento mental do ser humano. Deus sabe quando estamos ou não preparados para assumir certas verdades e que progresso cultural, incluindo progresso religioso, pode demandar tempo. Se você observar bem, nos tempos de Isaías, ele já é mais objetivo, ao dizer, antes de mim nenhum Deus houve, e depois de mim nenhum outro haverá. Isso está em Isaías capítulo 43, verso 10. Portanto, o que temos no povo do Êxodo, até os começos da monarquia, é um leve desvio da compreensão do monoteísmo que havia no período dos patriarcas. Mas o monoteísmo puro e claro, este sim, já existia muito antes disso. Ele nos vem desde... No seu início, os hebreus não eram monoteístas. O discurso bíblico, ele não se encontra harmonizado com o discurso histórico, com o discurso arqueológico. Portanto, há, sim, um discurso teológico religioso que prega que os judeus, desde o seu início, eram monoteístas e cometiam apenas alguns deslizes ali, aqui e acolá. E existe, sim, o relato, o ponto de vista da história, da arqueologia, mostrando que os hebreus, no seu início, não se distinguiam dos outros povos e exerciam também o politeísmo. Como que era a religião praticada pelos hebreus no seu início? Era uma religião familiar, portanto, uma religiosidade não institucional, que era comandada pelo chefe da família, pelo patriarca. Ele também era o sacerdote, era ele quem comandava todo o teatro das oferendas, dos sacrifícios, dos holocaustos, né? Sacrifícios esses tão importantes dentro dessa religiosidade primitiva. Os chamados lugares altos, que seriam depois completamente perseguidos, apontados como idólatras, como algo nefasto. Esses lugares altos, eles eram extremamente cultuados pelos hebreus no seu início. O próprio Jacó ergue o seu lugar alto lá em Betel, ele ergue o seu lugar lá alto onde ele enterra a sua esposa. E o que eram os lugares altos? Os lugares altos eram altares simples que eram construídos no cume,
de montes, de montanhas, onde então se ofereciam ali o sacrifício aos deuses. E os deuses nessa época eram deuses familiares, eram deuses da família, eram deuses do clã. Cada família tinha o seu deus, cada clã tinha o seu deus. E assim, durante centenas de anos, as coisas se seguiram. Acredita-se que até o século X, os hebreus praticavam um politeísmo muito bem integrado com os povos vizinhos. O povo de Ugarite, os cananeus e os fenícios e os hebreus não tinham muita diferença. As línguas eram muito parecidas, os deuses eram compartilhados, um povo com o outro, não havia grande diferença entre os fenícios, os hebreus, os ugaríticos, não havia grandes diferenças. A partir do século IX até o século V, vai-se então se esboçando aí, querendo se esboçar o monoteísmo, mas não caímos direto no monoteísmo, caímos na monolatria. A monolatria seria a crença que um Deus somente deveria ser adorado, mas não se nega a existência dos outros deuses. Acredita-se que somente um Deus deva ser cultuado, mas que os outros deuses também existem, né? Diferente, então, do monoteísmo, que irá começar a vigorar, a se fortalecer a partir do século VI, com o exílio dos hebreus na Babilônia, e depois com o movimento pós-exílio, né? Depois do século V, século IV, aí então o monoteísmo começa então a se fortalecer, que é a crença existente que há apenas um Deus. Os outros deuses todos são falsos, né? A arqueologia desmente isso, de que o monoteísmo sempre fez parte do povo hebreu. Tanto em Israel quanto em Judá foram encontrados centenas de estatuetas. Por toda Judá foi encontrado centenas de estatuetas de deuses da fertilidade, vasos de libação, oferendas, vasos de incenso, mostrando que a prática politeísta era uma prática instalada, era uma prática harmonizada com o pensamento religioso da época.